Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Café Teológico desta manhã. Você que está nos acompanhando através da nossa web Rádio Pensionista, você é bem-vindo para mais uma vez estudar a Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, nós tomamos a Palavra do Senhor em nossas mãos e convido você a permanecer comigo e também fazer o seguinte: você pode abrir a sua Bíblia no Salmo de número 72. Hoje vamos refletir juntos mais uma vez. Sempre lembrando esse salmo, ou como estamos fazendo já vários programas, né? Hoje já estamos no 72, lembrando que sempre a cada semana estamos aqui estudando um salmo com você, e você tem muito a crescer conosco e com a palavra de Deus a partir daquilo que aqui queremos hoje mais uma vez apresentar a você. Então, muito bem-vindo, você que já nos acompanha, Café Teológico, sempre acompanhado de um cafezinho. Nesta manhã, um pouco fria aqui em Canguçu, tivemos chuva ontem, o dia todo, e também nesta madrugada, agora encerrou um pouco, parece que vai dar uma trégua, parece que vai vir sol, mas a gente fica aguardando sempre aquilo que o bondoso Deus nos tem dado. E muita gratidão, porque estávamos esperando que a chuva viesse, ela veio, irrigou o solo e podemos assim ter sempre a alegria e certeza de boas colheitas quando Deus sempre nos abençoa, ok? Então vamos juntos hoje mais uma vez, lembrando o Café Teológico, esse programa semanal que sempre vai ao ar aos sábados às 9 horas da manhã. Aqui estamos então. Você que nos assiste depois lá no próprio YouTube ou no Instagram, seja muito bem-vindo. Bom dia para Eliane Miller. Aproveite e compartilhe, Eliane, também com os seus. Eu quero fazer isso agora, enquanto você está aí chegando, compartilhe com os seus esta live, que é muito importante também, que a gente possa assim atraí-los, trazer mais pessoas, semear a palavra de Deus, uma vez que nós sabemos que a palavra do Senhor nos convida a assim fazer. Vamos lá então. Temos aí compartilhando para você que nos dá a alegria da sua audiência. Vamos lá então. Compartilhado está. Pronto, agora falta você compartilhar também na sua rede social, ok? Queremos mais uma vez lembrar, né, nós temos aí, estamos trazendo para você mais uma edição, a edição 35ª da revista Pensionista, que é o carro-chefe dos nossos trabalhos missionários. Você que sempre nos acompanha já sabe, e quem já é assinante já conhece esse conteúdo rico, esse conteúdo exemplar para você estudar sempre conosco, assuntos da atualidade sendo abordados à luz da teologia. Você que já é assinante, muito obrigado. Quem não é ainda, falta só você assinar ainda e conhecer a nossa revista, ok? Abençoe grandemente esses trabalhos, que é muito importante você também assim fazê-lo. Então, lá no site pensionistteologica.com ou em nossa loja, você pode adquirir também. A nossa loja é pensionistteologica.com/loja, ou no WhatsApp. A gente também tem esse canal de comunicação lá no WhatsApp, que é o 53999-014822. Abraço para Eli Silva Duarte, bom dia para Reginalda Duarte Milho, está dizendo gratidão, chuva boa, com certeza, só louvor e gratidão a Deus por essa chuva que chegou ontem aqui em nossa região. Infelizmente, precisamos orar por muitas pessoas que tiveram perdas, estragos aí com esse tornado que passou em algumas regiões, não somente no Paraná, mas algumas regiões mais no norte do estado foram afetadas também. Então, gente, vamos trazer para você esse conteúdo. O Salmo 72 é um salmo muito bonito, é a oração em favor do rei. Você que sempre tem nos acompanhado aqui sabe que Davi foi um dos que mais escreveu salmos no saltério, ou seja, no livro dos Salmos. E a gente tem então o último salmo que ele escreveu no dia de hoje, o Salmo 72, ele já velho, provavelmente já de cama, um senhor de idade, e ele escreve um salmo que é uma oração em favor de um rei. E quem estava assumindo este reinado no templo de Davi era o seu próprio filho.
Por isso que ele faz essa oração em favor de Salomão, que iria ser o seu sucessor. É muito importante a gente lembrar isso também. Então, de Salomão, a Bíblia traz aqui, provavelmente quem escreveu foi Salomão, mas o pedido é Davi orando em favor de seu filho, que assumiria o trono diante do grande país, diante de Israel, que ele precisaria assumir então. E esse salmo ele também tem toques messiânicos, poderíamos assim dizer, onde ele aponta para Cristo, o Rei que trará justiça, trará paz por todas as pessoas, ou sobre todas as pessoas. A gente sabe que o Salomão, ele foi um tipo de Cristo, quando ele foi não somente educado nas melhores ciências da época, ele foi preparado para ser um rei exemplar. Mas a gente sabe que esse rei exemplar é o próprio Senhor Jesus. Então, veja que a gente vai dar para fazer alguns apontamentos aí sobre aquilo que Salomão fez, mas a perfeição está em Cristo. Vamos chegar lá. Mas eu convido você a abrir sua Bíblia neste momento e senta aí comigo. Vamos tomando café enquanto isso e lendo a palavra pausadamente, Salmo 72, versículos 1 a 20, então. Eu quero cumprimentar a Nara, está conosco, também Lília, Fernanda Duarte, bom dia. Bom dia também para o Everton Silva, está conosco, abraço. Vamos lá então, Salmo 72, oração em favor do rei. E, queridos, eu quero mais uma vez lembrar então a vocês, uma parte talvez introdutória que poderíamos aqui trazer, é o seguinte: se tem uma das coisas que todo governo almeja, é o seguinte, é que o seu governo tenha poder, seu governo tenha fama e o seu governo tenha glória. E infelizmente isso está na raiz do ser humano, no sentido de que o ser humano ele quer ter isso, ele quer ter poder, ele quer ter fama, ele quer ter glória. E a dica para ter isso está aqui nesse salmo. Só que é um caminho que poucas pessoas têm trilhado. Poucas pessoas têm pego esse caminho, especialmente aqueles que estão à frente como líderes nesse Brasil, neste mundo, enfim, qualquer cargo de liderança que as pessoas exerçam. Veja o que diz o salmo. É uma oração para que esse rei seja justo e honesto. Olha só, versículo 1, Salmo 72, acompanhe na sua Bíblia. Ó Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça, e dá-lhe a tua justiça. Entenda que quando foi escrito este salmo, por mais que Salomão aqui é intitulado como autor, você percebe que, no fundo, está um pai orando pelo seu filho. Porque ele sabia que um país, para ter sucesso, precisa ter bons líderes, precisa ter aqueles que são referência, precisa ter aqueles que não estão apenas buscando poder, fama e glória para si, mas eles precisam trilhar um caminho para que o povo dê a eles poder, dê a eles também fama e glória, mas por aquilo que eles fazem. E esta oração ela pode ser feita também nesse contexto, seja lá qual for que você esteja vivendo ou vivenciando diante do seu governo. Porque um governo, para ele ter paz, ele precisa estar com a raiz lá na justiça. Um governo, para ter fama, ele precisa ter a raiz bem aprofundado lá na justiça, lá na honestidade. Um governo, para ter glória, ele precisa estar com o pé, a raiz lá aprofundado, onde nós sabemos que de onde saem as coisas, a justiça, ela precisa prevalecer. Então essa oração, ela segue dizendo assim, para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Esse é o clamor, então. A população como um todo, ela sempre
e especialmente aqueles que são explorados, penam diante de governos corruptos. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. E veja que aqui poderíamos dizer até uma denúncia, enquanto que o povo está fazendo o que é direito, a sua liderança não está. E aí temos um grande problema. Se a liderança não está, consequentemente, toda a população sofre, por mais que a população muitas vezes tenha andado e feito as coisas direitas. Que o rei julgue os pobres honestamente, que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. No fim de tudo é que ele seja justo. Justo àqueles que muitas vezes precisam. Que o rei viva enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Essa durabilidade, essa eternidade, a gente sabe que é só um. Haverá de chegar os tempos em que nós haveremos de ter um governo só. E este é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que virá para implantar o seu reino eterno de justiça, paz e amor. As nações clamam por esse rei. As nações tentam eleger alguém que faça isso. As nações, elas tentam fazer com que as pessoas votem em alguém que traga isso para o seu governo. Mas a gente sabe pela Bíblia que, devido ao ser humano estar inclinado ao mal, ao pecado, não há nenhum ser humano que possa implementar tudo isso que aqui o salmista tem pedido. Ele pode ser em partes justo, honesto, mas ele não vai ser um governo plenamente justo, plenamente pacificador, plenamente aquele que traga bênçãos sem medida. E este só um, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus não somente precisa voltar, como ele há de voltar para implantar aquilo. Então este salmo, ele é um salmo messiânico, apontando para o Rei eterno que há de vir. Ele segue dizendo então, versículo 6, que o Rei seja como a chuva que caia sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. O que é isso? Que ele traga acalento, né? Nós vamos trazer a lembrança que ontem choveu aqui e as terras estavam já há vários dias já com muita sequidão. Ela estava sedenta por chuvas, por águas. E quando a chuva caiu, esse solo seco absorveu com muita propriedade esta água que correu sobre a terra seca. Ou seja, aquilo acalentou o solo seco. Assim também existe essa figura de linguagem, quando diz assim que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra. No sentido de que este rei traga tanto aconchego, tanta paz, alegria e fartura, porque este que nós precisamos, segundo o próprio salmista quando assim expressa. Versículo 7, que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar. A consequência, então, da justiça feita em favor daqueles especialmente que são explorados, que ela floresça durante a sua vida e que haja prosperidade. A consequência da justiça é um país próspero. E isso também leva para a tua vida pessoal. Enquanto mais justo que você é, mais próspero você também será na sua vida. Porque uma coisa leva a outra. Quem é justo tem prosperidade. Quem não é justo, ele não tem prosperidade. O seu reino irá de mar a mar, ou de um mar a outro, desde o rio Eufrates até o fim da terra. Perceba novamente que esse rei aqui que vem para implantar justiça, paz, ela não somente é um rei humano que foi eleito por uma nação, mas é aquele que vai governar de um canto a outro. E isso de novo nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo. Não haverá rei acima dele, não haverá governo que vai estar sobre ele. Cristo vem para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses.
Então a gente pode trazer mais uma vez a alusão com respeito àquilo que o Senhor vem para implantar. Nós, como igreja cristã, nós estamos lembrando mais uma vez, final do mês aí, especialmente, já estamos no período que a igreja cristã, nós lembramos dos tempos do fim, dos tempos em que Jesus está voltando. Cada ano a igreja cristã, ao término do seu ano eclesiástico, a gente lembra isso e lembra com muita alegria. Por quê? Porque a gente tem a certeza de que Jesus está vindo, está voltando. A Bíblia promete isso, trazer um reino de justiça e paz. Versículo 9, os povos do deserto se curvarão diante dele, e os seus inimigos se humilharão aos seus pés. Quem são esses povos? Aqueles que rejeitaram o próprio Senhor Jesus. Todo olho verá, diz a Bíblia nos evangelhos, quando Jesus vier pela segunda vez, todos o verão, até mesmo aqueles que os transpassaram. Versículo 10, os reis da Espanha e das ilhas que oferecerão presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. E isso se cumpriu, o versículo 10 aqui, para quem não sabe, e aconteceu isso, para quem já conhece a história, está lá em Isaías 69, também no Salmo 68, 29, quando nós sabemos da história da rainha de Sabá, que veio trazendo ofertas e presentes para o rei Salomão. E ela veio no intuito de ver como que Salomão era um rei que não somente governava com justiça, mas era um reino próspero, porque antes de vir a prosperidade, a raiz da prosperidade é a justiça. Os reis da Espanha e das ilhas lhe ofereceram presentes, e assim também os reis da Arábia e da Etiópia. Veja o que ele está dizendo aí. Todos os reis se curvarão diante dele, todas as nações lhe obedecerão. O rei ajuda os pobres e lhe pedem socorro. Ele ajuda os necessitados e os abandonados. Então, bela oração que se cumprirá ainda. Esse pedido, obviamente, que pode ser feito para o seu governo. Você pode ler este salmo e fazer dele uma oração para o governo atual. Mas nós sabemos que devido à corrupção humana, devido ao pecado que está instalado no mundo desde a queda de Adão e Eva, nenhum governo é tão justo quanto aqui é expresso. Então haverá de vir aquele. Quem é este governo que implantará a justiça de um canto ao outro, de mar a mar? É aquele que há de vir, o Senhor nosso Jesus Cristo. Veja que ele diz então, versículo 13, ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência, a vida deles é preciosa para ele. Um rei que governa com justiça e faz que a paz esteja implantada sobre as pessoas. Versículo 15, viva o rei, que ele receba ouro da Arábia, que todos os reis sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe. Um rei abençoado por Deus é um rei que está governando conforme o Senhor o quer. Eu quero cumprimentar também neste momento quem está conosco. Temos o Sildomar Bergman, bom dia. Wanderlé Soares também, bom dia. Temos aí Darli Pribe, bom dia. Nós estamos aqui no nosso Café Teológico, Salmo 72, no dia de hoje, falando sobre o reinado de Salomão, que estava iniciando, e Davi, o seu pai, faz esta oração em seu favor. E talvez Davi nunca pensou de que esta oração ela estava se referindo a um rei pleno, perfeito, que há de vir, que todos nós aguardamos, que é Cristo Senhor. Então, se você hoje tem se decepcionado, tem sofrido injustiça das mais diferentes áreas, ou na sociedade como um todo, leia este salmo, veja que haverá de vir alguém que um dia fará justiça a seu favor. Versículo 16, então,
que no país haja fartura de cereais e que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes Líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente, como o capim cobre os campos. Fartura de cereais. Nós sabemos que ainda hoje, pela má distribuição, não é pela quantidade de comida que é produzida, pela má distribuição, há pessoas que ainda passam fome, que não têm uma vida digna, que passam por necessidades durante a sua existência aqui. Então, olha o pedido que ele faz, que esse governo seja tão justo, ele seja tão perfeito no sentido de que ninguém venha passar necessidade, e que haja comida para todos, ou, em outras palavras, que haja uma boa distribuição para que chegue para todas as pessoas um preço justo, um preço que faça com que as pessoas não somente tenham o que comer, mas tenham condições para comprar o seu alimento. E o versículo 17, que o monte do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir, e que todos os povos peçam que Deus o abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Então, a palavra fama que aparece no versículo 17, eu antes mencionei que todos os governos, eles buscam fama, poder e glória. Esse tripé é sempre buscado em todos os governos. Só que muitas vezes isso é buscado nas vias mais contraditórias que possa haver. Na desonestidade, na corrupção, às vezes até na compra de votos, às vezes a gente sabe que também na manipulação das notícias, das informações, dos dados estatísticos, enfim. E aí se quer poder, fama e glória. Mas aqui o salmista está dizendo assim, quem vai dar essa fama, essa glória, esse poder ao rei é as pessoas quando olharem para ele e verem de fato que ele é justo, que ele é perfeito e que ele faz justiça aos oprimidos, especialmente aqueles que são explorados. Talvez poucos governantes, reis, tenham buscado esta via de deixar com que as outras pessoas vejam a sua dignidade e aplaudem e façam com que este também seja alguém que tenha prestígio diante da sociedade. Ele encerra dizendo então, versículo 18 e 19, louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é Ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o seu nome glorioso e que a sua glória encha o mundo inteiro. Amém e amém. Por que as pessoas são chamadas a louvar a Deus? Porque a Bíblia sempre deixa muito claro que não há nenhum governante, nenhuma autoridade que está onde está se Deus não permitir. Então a gente entende que se um governo é justo e bom, o louvor e a glória não é para aquela pessoa, por mais que muitas vezes chega a ele, mas no fim, quem é glorificado com isso é o Deus dos céus, o Deus de Israel, que aqui é dito. Então louvem para sempre o seu nome glorioso, porque se temos um governo bom, Deus o colocou lá para ser e governar com justiça e bondade. Quando o governo não é justo e bom, claro que Deus é ofendido com isso, mas toda a população, especialmente os menos favorecidos, sofre muito mais. Então, a gente poderia dizer, uma corrente que leva sempre a consequência lá no final, ou seja, quem está lá no final da linha, esse vai sempre sofrer mais. Agora, se esse governo, que talvez ali poderíamos dizer assim, um intermediário entre Deus e os homens, se este for justo e bom, o louvor resultará no próprio Deus. E esta era a intenção de Davi, no seu leito de morte, quando ora esta oração, ele está pedindo a Deus que Deus abençoe esse governo que estava vindo, que era o seu próprio filho, que ia ser sucessor do trono de Israel. A gente sabe pela história que Salomão foi um excelente rei. Ele colocou paz nas nações, ele unificou os reinos do norte, do sul,
ele conseguiu construir o Templo de Salomão, enfim, ele fez grandes coisas para a nação de Israel. Claro que Deus estava com ele, mas ele não foi perfeito. A gente sabe também da história que ele teve alguns momentos de queda, de desvio, enfim. Mas isso tudo nos faz lembrar de que nenhum ser humano, nenhum governante, ele vai cumprir à risca esse desejo, esta oração, a não ser aquele que há de vir, Jesus Cristo, que é 100% Deus e 100% homem. Jesus precisa voltar para implantar nesse mundo ou o novo céu e a nova terra para que haja justiça, paz, bondade. E aqueles que são hoje abandonados, os necessitados, os menos favorecidos, possam ter justiça plena e salvação, e possam louvar a Deus com todo entusiasmo, sabendo que Deus veio salvar o seu povo. E isso nós aguardamos como igreja cristã, e mais uma vez lembramos aquilo que Jesus Jesus fez e fará com a sua segunda vinda. Então, aguardemos com muita alegria, mas isso não faz nos cruzar os braços e também não orar pelos nossos governantes atuais. O convite também é: orem pelos vossos governantes, busquem a paz, trabalhem pela paz, e se você é um governante, um líder que Deus colocou onde você está, busque ser um exemplo, referência, especialmente no sentido de que você está sendo intermediário entre Deus e os homens. Então, que a glória e a fama que chega a você possa alcançar o trono de Deus. Então, esse é o intuito. Que tal fazer esta oração para os nossos governantes? Oração em favor do rei. Uma bela oração é feita no primeiro momento por Davi a Salomão, e provavelmente Salomão que o escreveu quando Davi estava em seu leito de morte. Você vê que o salmo encerra assim, ó: aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. A partir do Salmo 73, nós temos então o Salmo de Asaf, aí começa a poesia de Asaf aí. Até o 72, a maioria desses salmos foi o grande rei Davi que deixou escrito para nós aqui. A gente aprendeu muito, tem muitas coisas repetidas, você sabe disso, e a gente segue então refletindo sempre. Então, queridos, se você gostou, compartilhe com os seus, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, e não deixe também de compartilhar. Tem mais gente que precisa ouvir esta palavra, então é importante que você também semeie ela a outras pessoas. Abraço para Ivani Bihaus Ledeburg, está conosco, bom dia, temos assistindo o pastor com a graça de Deus. Deus abençoe você também. E Flora Henke está conosco, bom dia para vocês também. A gente vai encerrando o Café Teológico aqui, estudamos hoje o Salmo 72, encerrando os Salmos de Davi, como a gente falou aqui, e fico aqui com o meu café. Quero tomar um café de qualidade? Apoie esta causa, 10% para a igreja perseguida, você pode fazer e ser um abençoador também. Café Teológico, patrocinado aí pelo Café KG, que vem lá das Montanhas Capixabas, um café puro e especial para você. Você pode deixar sua estrelinha também aqui acima, como uma forma de auxiliar e abençoar também os trabalhos da Pensinista. Pode fazer isso agora, só clicar na estrelinha que está aqui acima aí, tá certo? A gente agradece também demais. Ok? Encerramos então nosso programa por aqui. Estaremos de volta semana que vem, estudando sempre com você. Compartilhe com os seus, não deixe de fazer. Um grande e abençoado final de semana para você. O Pai do Céu abençoe a todos. Tchau, tchau.